aí, pessoal, tudo bem com vocês? Joinha? Vamos dar andamento nas nossas unidades da disciplina de interface homem-máquina. A gente está na unidade 4, a gente vai falar sobre especificamente o teste de usabilidade. Como é que ele acontece, como é que a gente executa o teste de usabilidade. Lembrando que até agora a gente começou a entender, né, nas unidades anteriores, sobre design, sobre a interface de modo geral, sobre como é que é a relação do software com a interface, como é que é a relação de pensar a interface junto com a engenharia de software, né? E agora a gente começa a fazer o teste efetivamente, né? O que a gente vai tratar nessa unidade? A criação de um plano de teste, que é importante, etapas de um teste, quais são os passos que você deve fazer para executar um teste e algumas técnicas para teste, ok? Bom, primeira coisa, o teste de usabilidade ele tem que ser com usuários, tá? Ele tem que ser com seres humanos, não adianta você tentar testar a usabilidade com um software que testa a usabilidade. Ok, o software pode até avaliar para você problemas graves de interface, né? Enfim, você pode até tentar criar uma estrutura para isso, mas o teste tem que ser com o usuário, né? Um teste de usabilidade, geralmente, ele acelera o desenvolvimento. A gente acha que não, mas você consegue, se durante o seu processo de construção do software, de engenharia, você conseguir embarcar no processo de desenvolvimento os testes de usabilidade enquanto se desenvolve a interface, é difícil de fazer, mas é possível, você consegue acelerar o desenvolvimento do software no médio prazo. Então é bem interessante. E reduzir os custos, principalmente pelo retrabalho, né, por baixa performance, por baixa aderência dos usuários, enfim, você tem um monte de problemas que o teste de usabilidade resolve, ok? Isso aqui é um exemplo de teste, né, de um laboratório de teste, você tem um usuário usando o software que você quer, aquele teste, e você avalia a execução do teste por aqui. A gente vai tratar um pouco mais de laboratório logo, ok? Para fazer efetivamente a análise do teste, você tem alguns guias, por exemplo, né? Você consegue até entender o mecanismo de o que testar, o que avaliar, o que observar. Nesse endereço, por exemplo, tem um exemplo de um guia de estilo. Então aqui, por exemplo, é um documento dizendo que cada elemento gráfico da sua interface tem que ter tais características. Você tem que lembrar dessas características quando você incluir ele. Ou quando você especificar ele no desenvolvimento do projeto, né? É bem bacana, esse conteúdo está disponível no Lab Útil da UFSC, bem bacana, bem legalzinho. Nesse caso, é um conteúdo para aplicações desktop Windows. Claro que para aplicações web, para aplicações mobile, para outras interfaces, você pode desenvolver outros guias. Esse guia pode ser adaptado, ele não é uma regra. Você pode criar o seu guia, a sua equipe criar o seu guia, obviamente tentando não reinventar a roda, né? Você já tem um estudo feito sobre o que avaliar, é mais fácil observar o estudo, né? Bom, sobre ter ou não um laboratório de usabilidade, né? A gente usa a bengala, né, de nossa, mas eu não vou testar a usabilidade do meu sistema porque eu não tenho um laboratório adequado para isso, eu não tenho pessoas para isso, né? Realmente pode ser caro ter um laboratório, você tem que ter um espaço físico, você tem que ter algumas máquinas, você tem que ter, enfim. Mas não é necessário, não é essencial. Você pode ter simplesmente uma pessoa usando e outra observando. Pronto, você tem um laboratório de usabilidade. Claro que com as devidas técnicas, certo? Tenta evitar, como eu disse, usar isso como bengala para não realizar os testes. Fala, não, eu não tenho laboratório, então eu não vou usar o teste. Quer dizer, eu não tenho laboratório, então eu não vou fazer o teste. Não faz sentido. Seria realmente lindo a gente ter um sempre, né? Tem todo o ambiente de desenvolvimento ter um laboratório, como esse, por exemplo, do exemplo, né? Você tem um par usando o computador, usando o software, na verdade, a interface que você está usando, e um monte de gente observando como é que são as reações deles, né? Esse time, por exemplo, pode ser time de desenvolvedores, pode ser time de testers, pode ser time de psicólogos, por exemplo, enfim, de analistas das mais diversas áreas,
né? Os testes podem ser registrados por vídeo, podem ser registrados, você pode gravar o vídeo individualmente da pessoa, você pode ter dispositivos que analisam outras características dos usuários, né? Aqui, por exemplo, ele tem alguns dispositivos que captam o posicionamento do olho, o direcionamento do olhar da pessoa, fazem rastreamento de mouse, enfim, umas coisas assim. Ok? Bom, uma vez decidido fazer o teste, vamos fazer o teste. Eu tenho que ter objetivos claros para buscar no meu teste de usabilidade e para isso eu preciso criar um plano de teste, né? O que acontece nesse momento, né? Basicamente você vai entender, definindo os seus objetivos, o que você vai avaliar e com isso você vai fazer ficar mais efetivo e mais produtivo o processo de desenvolvimento. Porque os desenvolvedores, quando forem desenvolver, não vão desenvolver aleatoriamente e, por sorte, vão ser direcionados para uma usabilidade melhor. Não. Eles vão ter um guideline, eles vão ter uma linha específica para poder seguirem e vão se ajustando no decorrer do desenvolvimento, né? Basicamente, o objetivo vai tratar o que é bom e o que é ruim na interface. Só. Né? Uma das práticas que se aplica para poder estabelecer os objetivos é pensar em voz alta. É estranho, mas é assim mesmo. Quando você coloca alguém para testar a usabilidade, você fala para a pessoa, senta aí e tudo que você pensar, você fala para mim. E grava isso. Com isso você consegue entender melhor o processamento do raciocínio da pessoa. Bem bacana. Você vai avaliar a qualidade da interface. Você vai ter uma visão geral de uma interface final, né? Quando você já chegou no momento de ter a interface completa, aí sim você pode avaliar de maneira consistente a qualidade da interface, né? Você vai gerar medidas de performance, né, mais diretas quando você já tem a interface final. Durante o processo de desenvolvimento, que é na parte inicial dos objetivos, você vai construindo a interface. Você vai agregando elementos na interface e vai verificando se esses elementos são adequados. Depois que você tem a interface pronta, você verifica a qualidade geral dela e faz uma análise de performance mais específica. Ok? Depois de definir os objetivos, você cria um plano detalhado de testes. Aí sim, é uma lista de perguntas, de tópicos que você vai construir de acordo com o propósito do seu software, né, para exatamente ser respondida durante a avaliação do teste. Ok? Bom, é importante ter atenção a alguns problemas, né, na hora da construção desses parâmetros de teste, né, desse modelo de teste. Primeira coisa é a confiabilidade. Você tem que ter certeza de que o seu teste é confiável, né? Ou seja, você consegue executar ele várias vezes e ele repetir os resultados, ou próximo do resultado pelo menos, né? A gente tem que estar bastante atento a avaliações entre usuários. Você tem usuários com mais e com menos experiências. Então não dá para você avaliar uma interface com um único tipo de usuário, que você vai passar a ser tendencioso. Imagina, um usuário que tem pouca experiência, vamos ser mais agressivos, um usuário que nunca usou o computador usar uma interface, ele vai gastar um tempo, ele vai ter um fluxo diferente de uma pessoa que está acostumada a usar interfaces no dia a dia de qualquer forma. Ok? Então é importante calibrar isso, né, para que você tenha confiabilidade no seu teste. Validade. Os resultados devem apontar para o que se quer testar. Então, você não pode testar só por testar. Você tem que criar os objetivos, criar os testes, afunilando para te explicar o que você quer que ele explique, porque senão você se perde. Senão você não consegue validar o seu teste. Isso é um problema durante projetos maiores, por exemplo, né? Relevância e significados são importantes. Então,
não faz sentido você testar uma coisa que não é importante ou que não tenha significado para o software, né? Na hora de construir o seu plano de teste, você tem que pensar nesses detalhes, né? Outra coisa que é importante fazer é criar testes o mais realista possível, né? Você não faz sentido você testar um software que é crítico em um ambiente que não gera essa criticidade. Por exemplo, imagina um controlador de voo, por exemplo, tentar simular uma interface do software de controle aéreo em um ambiente onde que se ele errar, tudo bem para ele. Não é assim que vai funcionar. Em um ambiente real, se ele errar, problemas sérios acontecem. Então você tem que criar essa atmosfera, criar esse cenário para que essa pressão aconteça. Isso em qualquer software, né? Em software críticos, por exemplo, como controle aéreo, ou até mesmo softwares comuns, ou softwares de diversão, por exemplo. Você tem que criar o cenário de diversão para que o envolvimento dentro daquele contexto aconteça. Ok? Sempre o mais real possível e de preferência realista mesmo, né? Com usuários reais. Quando a gente vai definir o público-alvo, né, eu tenho que criar condições no meu plano de teste para poder afunilar para o meu público-alvo específico, né? Eu tenho que fazer uma adequação ao público de destino, isso é bastante óbvio, né? Então, se o meu público é usuários comuns, eu tenho um tipo de teste. Se o meu público-alvo são cientistas, por exemplo, para poder avaliar uma interface de um software científico, eu tenho um público-alvo diferente, ele tem formas diferentes de serem abordados. E por aí vai. Okay? O teste é da interface e não do usuário. Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara na hora de fazer o teste. Quando você vai executar o teste, você tem que deixar claro para o usuário que o que você está testando é a interface, não ele. Porque senão ele acha que ele está lento, então é ele que é ruim. Não, não é isso. Você tem que deixar claro isso para ele. O teste tem que ser direcionado para que elementos da interface sejam testados. As tarefas devem ser relevantes. Não adianta eu testar com tarefas muito fictícias, né, muito sem contextualização para o usuário. O grau de dificuldade deve ser gradativo. Então, tarefas iniciais devem ser mais simples durante a execução do teste, efetivamente, naquelas horas do teste. As tarefas iniciais devem ser mais simples, para que ele consiga começar a ter um envolvimento melhor com a interface, para que ele tenha mais confiança na execução da atividade. E a partir do momento que ele passa a ter mais fluidez dentro da interface, você passa a aplicar tarefas mais complexas. A descrição das tarefas deve ser sempre realistas, né? Assim como elas devem ser relevantes, elas também devem ser realistas. Ou seja, na hora dele receber a instrução de como ele deve executar a tarefa, ele deve receber a instrução da mesma forma que ele vai receber no mundo real. E não vir mastigadinho, e não vir já empacotado, prontinho para ele executar aquela tarefa. Ok? Etapas de um teste. A gente pode dividir em 4 etapas. A preparação do teste, a introdução ao teste, o teste em si e a sessão final. Na preparação, a gente define o ambiente, a gente cria elementos de ambiente, né, daquela preparação de contexto, como a gente falou antes. Os equipamentos, os computadores devem estar livres de erros. Você não pode ter softwares concorrentes na sua interface que interfiram de alguma forma ou na performance ou em elementos gráficos no seu ambiente. É importante isso. A introdução ao teste é a explicação do usuário, a contextualização do usuário para o que ele vai ser testado. A execução em si geralmente dura de 1 a 3 horas, né, que é uma manhã, uma tarde, executando aquela interface. Lembrando que isso aqui é para uma versão final da interface, né? Se você vai testar só uma tela, você não vai ficar 3 horas testando uma tela, né? Não faz sentido. Bom, e no final, tem uma sessão final com comentários e feedbacks do usuário, né, de maneira mais aberta e bem dinâmica, o mais dinâmico possível, para que eles devolvam para você informações extras que às vezes não são detectadas no teste. Ok? Bom, uma das técnicas que a gente falou é pensando em voz alta. Então, quando você vai executar um teste de interface, você pede para o seu usuário falar tudo o que ele pensa. Tudo que ele está processando, ele tem que tentar colocar isso em termos audíveis,
né? Isso é interessante porque você consegue mapear o fluxo do pensamento dele. Por exemplo, se ele vai achar um menu, ele fala assim, bom, então eu vou nesse item porque esse item está aqui, não sei o quê. Aí você consegue navegar de maneira um pouco mais clara no processo de informação que ele está usando para poder chegar no ponto que ele precisa, ok? Isso é uma das técnicas. Ela não é indicada para medir performance. Por quê? Se você está falando o que você está fazendo, geralmente você vai ficar mais lento. Então, não faz sentido você testar a performance, testar a velocidade do usuário de realizar uma tarefa se ele está falando, né? Mas é bacana você testar, você observar esse teste para poder identificar processos de raciocínio na interface. Durante o pensamento em voz alta, você pode indicar algumas coisas. Você pode perguntar para o usuário durante a gravação, o que você está pensando agora, o que essa mensagem significa, o que você esperava dessa ação. Ele executou uma ação, aconteceu alguma coisa, assim, você esperava isso? Você queria que isso acontecesse de verdade? Você queria que, quando você clicasse nesse ícone, acontecesse esse evento? O que você acha disso? Você pode instigar essas perguntas, né? É importante a gente deixar claro que usuários têm teorias nem sempre verdadeiras. Então, às vezes o usuário ele cria um caminho que ele acha que deveria ser aquele, né? Mas usuários são usuários, a gente sabe disso, né? Eles vão viajar de vez em quando, né? Então a gente tem que pontuar essas questões. Analise todo o conteúdo obtido. Então, depois de concluir o teste, você vai avaliar de forma mais sistêmica o conteúdo que você gravou da tela do usuário, o conteúdo que você gravou em vídeo do usuário, as conversas que vocês tiveram, os registros, por exemplo, de e-mail ou de qualquer termo técnico trocado durante os testes. Você tem que juntar tudo isso no mesmo relatório, ok? Geralmente, o pensando em voz alta é usado em crianças. Você quer testar um software com criança, por exemplo, você fala assim, eu preciso que você me fale tudo o que você está pensando. E você consegue extrair melhor dela as informações. E é usado em pares. Quando você tem, por exemplo, duas pessoas ao mesmo tempo usando um computador. E geralmente a gente faz assim, um par pensa e o outro executa, para ver se o fluxo dos dois acontecem do mesmo jeito. E você vai ver as divergências que acontecem nesses dois fluxos. É interessante. Usado como narrações de sessões gravadas de uso. Desculpa. Usado como narrações de sessões gravadas de uso do software. Então, o que isso acontece? Como que a gente faz isso? Você grava uma sessão de uso do software para poder verificar a performance. Só grava. Grava a tela do usuário, onde ele executa as ações que você pediu para ele. E grava. Depois disso, você pede para ele narrar aquela gravação. Para ele te explicar o que ele estava pensando naquela hora. Com isso você consegue ter os dois lados. Você tem o teste de performance, que é ele fazendo sem falar, e depois o teste dele falando o que ele estava fazendo para você tentar entender o fluxo do pensamento dele. Ok? Medidas de performance. Algumas medidas, né? Coloquei só uma listinha aqui rápida. Você vai medir, por exemplo, o tempo para realizar uma tarefa em segundos, né? O número de erros do usuário versus o tempo. Então, em uma hora, quantos erros aconteceram? O número de cliques ou comandos versus o tempo. Então, em uma hora, ou em um minuto, ou na hora que você executou aquela tarefa, quantos cliques ele gastou para poder realizar aquela tarefa? Quantidade de itens lembrados pelo usuário após o uso da interface. Então, ele usa aquela interface durante uma hora. Você tira ele da interface e pede para ele lembrar algumas coisas, né? E você anota quantas coisas ele lembrou. Quantidade de tempo morto, que é o tempo que ele ficou esperando o software responder. Isso acontece muito com software corporativo, quando você tem que trazer um relatório que demora 1 minuto. Aí você tem que trazer 10 relatórios para poder gerar aquela tarefa. Você ficou 10 minutos parado esperando, né? Então é importante você quantificar isso. E mais uma lista gigante de pontos de performance. No material de vocês tem uma lista bem maior sobre pontos de performance que você pode avaliar. Você pode criar as suas medidas também. Ok? Uma coisa que é muito bacana de ter, né, que seria o paraíso ter todas essas ferramentas, é o Eye Trackers. São dispositivos que fazem um tracker do olhar do usuário, para poder
para poder a gente perceber o que ele está vendo. Então, por exemplo, com o Eye Tracker, por exemplo, instalado na sala, você consegue identificar para onde que o usuário está apontando. No site do Facebook, por exemplo, os usuários olham mais para a área de login, né? Mesma coisa com a prateleira. Em quais áreas da prateleira de um supermercado os usuários mais olham? Mesma coisa aqui, ó, o Google, MSN e Yahoo. Quais regiões eles mais olham? É por isso que as coisas mais relevantes estão nessas posições. Ok? Outra coisa é instalar um mouse tracker, né? Aqui tem uma interface específica e todos os caminhos que o mouse fez e cada clique dele. Cada vez que ele clica 2 vezes no mesmo lugar, aumenta o diâmetro do círculo preto aqui, ó. Então, nessa região, por exemplo, o usuário clicou muitas vezes. É importante você analisar o que a sua interface faz. Aqui é a mesma coisa, só que é simplesmente a direção os caminhos que o mouse fez. Ok? Também é por isso que essas regiões, né, essas regiões são as mais relevantes para uma interface. Ok, galera? Tranquilo? Valeu, obrigado.